Olá, meus amigos, bom dia. Eu vou começar hoje falando da prova. Olha como é que é ambiental hoje, né? A prova de delegado de Pernambuco, chegaram a ver? Então, de 100 questões, 11 ambiental. Seria, antes não caía, né? Antes não caía para delegado, nem ambiental. Aí começou a cair um pouquinho, ó, 11. Então, questões assim, até uma ou outra fácil, mas algumas que... Então, não são questões... Veja como que, então, o ambiental vai crescendo, né? E não é uma prova. Claro que 2 ou 3 ali, com a aula de hoje, resolveria fácil. E às vezes o aluno fala assim, vai cair só penal ambiental. De 11, quantas de penal ambiental? Chuta. 1. 10 é a matéria que eu te dou. E eu falo nos cursos para delegado, gente, cuidado. Eles não estão perguntando o tipo penal. Por quê? Porque você decora tipo penal. Você decora o tipo penal, é sujeito ativo, passivo, não é a mesma coisa. Ele quer que você saiba a legislação para tipificar o delito. E aí os alunos às vezes acham que eu estou falando e não é. Então, 11, 1 de penal. No semestre passado teve uma prova de delegado do Distrito Federal, 7, 1 de penal. Por isso, infelizmente, né? Porque a matéria não é tão simples, mas isto que eu passo para você no dia a dia, você tem que ler. Então, SNU que caiu, você fala, puxa, aquela lei é chata. É chata mesmo, né? Aquelas siglas lá, não incomoda para estudar? Então, mas tinham 2 questões só disso aí. Então, pega lá a unidade de conservação e pergunta. Então, gente, falei assim, deixa eu falar com os alunos, né? Que ontem a prova chegou na minha mão, a gente foi ver se tinha algum reparo, não tinha. Se tem alguma outra matéria, não vi nenhuma questão passível de recurso. Questões até bem feitas, né? Então, veja como é. Licenciamento caiu para burro, a Lei Complementar 140/2011. Ou seja, meus amigos, é só para reforçar, né, que você deve mesmo ler tudo isso aí que a gente passa para você, porque vem na sua prova. Inclusive, alguns alunos têm ido assistir, algum de vocês aqui, da classe, foi assistir o oral aqui da magistratura de São Paulo? Não pergunto coisas que a gente fala aqui no dia a dia? Então, e os alunos voltam felizes, isso que é bom, porque imagina que é uma coisa de outro mundo, e não é. É aquilo que a gente fala aqui para você. Eles já me trouxeram assim, outro dia 8 questões, às 8 eu dou em aula. Bom, inclusive, com todo, né, deixar a modéstia de lado, mas das 11 questões de delegado, apenas uma que eu não tinha abordado no reta final. Fico feliz, as 10 eu tinha falado. Eu só não tinha aprofundado a Lei 11.284/06, não dá tempo, né? É a lei que fala de florestas e tal, não dá tempo de pegar uma lei específica, quando você tem um reta final, e ir a fundo. E eles perguntaram a fundo, foi uma questão difícil, às vezes acontece isso, né? Só uma que eu não fui a fundo. Você só fala, olha, tem uma lei aqui que fala a respeito de tal assunto, às vezes a gente coloca assim, leia os artigos tais. Você mais ou menos faz um mapeamento. Porque não dá no reta final para você pegar lei específica por lei. Beleza, é isso? Luiz, quer dizer que eu devo fazer reta final? Posso falar para você com honestidade? De ambiental deve mesmo. Por quê? Porque quando você tem um reta final de algum estado, a gente entra dentro do estado para ver a legislação dele. Então aí você dá uma aula voltada para aquela legislação. Olha aqui que eu coloquei na aula passada. Que eu falei assim, olha, quando nós estamos tratando de responsabilidade, nós estamos tratando de responsabilidade que está definida na Constituição, não é isso? Eu posso ter uma tripla responsabilização no campo administrativo, civil e penal. E aí nós começamos na aula passada a falar da responsabilidade administrativa. O primeiro tópico que nós vimos foi o artigo 23. Então agora, o artigo 23 da Constituição, você recupera lá da aula de competência, lembra? União, Estado, Distrito Federal e município podem, fiscalizar de forma comum. E aí, quando mais de um fiscaliza, você aplica o artigo 17 da Lei Complementar 140/2011. Nós vimos isso aqui, então você tem que recuperar aquela aula. E aí eu falei para você, pessoal, olha, como é que funciona a legislação? Então, como eu disse, quando você pega quando sai o concurso, você vai ver o edital, você tem que ler o que ele está pedindo.
Se ele colocar lá só a legislação federal, então você vai estudar a lei dos crimes ambientais, que eu pus para você, né? Aquele artigo 70 a 76 e o decreto 6.514/08. Se ele colocar isso na tua prova, beleza. Então ele só vai fazer pergunta dos 7 artigos que estão lá na lei dos crimes ambientais e o decreto. Só que agora vamos acrescentar para você, como nós fizemos na aula passada. Meus amigos, o Estado não pode fiscalizar? Pode, está aqui. Mas ele, para fiscalizar, ele tem que ter legislação, gente. Mas já tem a federal. Eu sei que tem a legislação federal com 70 artigos descrevendo infrações. Mas no campo estadual eu tenho que dizer quem é no Estado que fiscaliza, quem é que pode lavrar o auto de infração, onde vai correr o processo administrativo, qual é a autoridade que vai julgar. Pelo menos isso eu tenho que ter. Porque você anotou, uma legislação mínima eu tenho que ter. Então qualquer Estado da federação, para poder fiscalizar no meio ambiente, ele tem que ter uma legislação. Ele pode não criar infrações estaduais, pode não ter um rol. Nós temos. O Estado de São Paulo tem. Eu dei para você o decreto. Não falei isso? Então o Estado de São Paulo tem. Algum Estado, sabe o que pode dizer? Ele pode fazer a legislação estadual dizendo, olha, as infrações serão a dos decreto, 6.514/08, pronto. Não há problema nenhum. E o município? Mesma coisa, pessoal. O município, para ele poder fiscalizar, ele tem que ter um órgão fiscalizador. O órgão para fiscalizar tem que ter uma lei autorizando ele para fiscalizar. Então eu dei o exemplo aqui do município de São Paulo, não dei para você? O nosso decreto? O que ele fala? Nosso decreto fala, quem fiscaliza na cidade de São Paulo é a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. O funcionário competente para fiscalização é o que ocupa o cargo X. E as infrações serão as da legislação federal e estadual. Pronto. Aí ele vem, 2. O processo administrativo no município de São Paulo será... Aí ele põe de que maneira que vai acontecer. E se não tiver isso? Se não tiver isso, não pode fiscalizar, gente. Como é que você vai fiscalizar se você não tem órgão, se você não tem o funcionário, se você não tem o procedimento? Luiz, então, quantos municípios fiscalizam no Brasil? De 5.500, uns 300. E o resto? Então, se não tivesse... Por isso que a Constituição fala que todos podem. Se tem 300 municípios no Brasil aptos a fazer fiscalização municipal, se você não tivesse a possibilidade da União e do Estado ir lá e fiscalizar, quantos municípios ficariam sem fiscalização no Brasil? 5.200. Agora você entendeu por que é que todos fiscalizam. Porque a grande maioria não tem fiscalização. Entenda, pessoal, não posso pegar assim, ô João, o que você está fazendo hoje? Eu dirijo o caminhão, mas o caminhão está encostado, então vai fiscalizar. Não é assim, gente. Eu não posso pegar o motorista do caminhão da secretaria e mandar fiscalizar. Não é assim. Tem que ter legislação. Se você não precisa criar, como eu falei, infrações próprias. Não é obrigado. Você usa federal. Mas você tem que dizer, olha, quem é que fiscaliza na cidade de São Paulo? Secretaria do Verde. Quem é o funcionário que vai fiscalizar? É o funcionário que ocupa o cargo especialista em direito ambiental. Como é que é o procedimento? Autua, tem tantos dias para fazer a defesa. Você entendeu pelo menos esse roteiro? Isso a legislação tem que trazer. Eu quero que você entenda isso. Não quero que você seja só um decoreba. Senão chega lá no... Que nem eu chego, vou assistir às vezes oral e o aluno ele não sabe isso. Aí o examinador pergunta e vê assim, ele sabe, ele decorou todos os pontos principais, mas ele não entende como funciona. Então, às vezes não passa por causa disso. Não adianta só saber o artigo e tal. Precisa saber como é que funciona o sistema. Deu para entender, pessoal? Então eu tenho um modelo federal. Qual é o modelo federal? 7 artigos da Lei dos Crimes Ambientais e o decreto 6.514/08. Aí o Estado pode fazer o seu. Ele tem que fazer? Tem que fazer. Ele não precisa criar infrações estaduais. Mas tem que ter uma legislação dizendo quem fiscaliza, como é que é o procedimento, entendeu?
E os municípios? Então, como eu falei para você, 300 estão aptos no Brasil a fazer isso, mais ou menos. E os outros 5.200 não podem fiscalizar. Lembra quando eu te dei aula de licenciamento municipal? De licenciamento, perdão. Lembra quando eu te dei? Quando que o município pode licenciar? Lembra da aula? O município só pode licenciar quando for situação de impacto local. Mas ele precisa ter o quê para licenciar? Órgão municipal capaz e Conselho Municipal de Meio. E se ele não tiver isso, quem faz por ele? O Estado. Bom, então, pronto, 300, que 300? Acho que, aí para licenciar, acho que nem 200. Por isso que eu falo para você, vai pensando, né? Pense nisso aí. Municipal é uma lástima. Olha, eu acho que nós não temos 300 municípios no Brasil preparados para fazer fiscalização. Não temos. Para licenciar menos ainda. Beleza isso? Deu para entender? Então vamos agora na sequência, pessoal. Então nós vimos, ó, competência, a legislação, 3. Eu só posso punir alguém no campo administrativo sancionador, vai guardando essa expressão, né? O STJ, ele usa sempre essa expressão, né? Responsabilidade administrativo-sancionadora, que é você impor sanção administrativa. Então, eu só posso impor responsabilidade no campo administrativo quando eu tenho uma infração. Então, o que é uma infração administrativa ambiental? Infração administrativa ambiental está definida, a definição está no artigo 70, caput. O que eu falei para você na aula passada? Gente, quando eu falo, anota aí, gente, porque, olha, 20 anos fazendo isso. Ler os artigos 70, 72. Você tem que ler 10 vezes. É o que cai. É o que mais cai. 90% das questões vem aqui, ó, do 70 ao 72. Por exemplo, a definição de infração administrativa ambiental está no artigo 70 caput da Lei dos Crimes Ambientais. Então fala que infração administrativa ambiental é toda conduta de ação ou omissão, olha bem o que está escrito lá, que viola uma regra jurídica de proteção ambiental. Está escrito isso lá no artigo 70. Eu pergunto para você, aí está escrito que para ser infração administrativa ambiental eu preciso causar dano ao meio ambiente? Está escrito aí isso aí? Então não precisa dano ao meio ambiente. Basta que você descumpra uma regra. Por isso, se perguntarem para você, você fala, basta dano jurídico. Não precisa dano no sentido material. Porque normalmente é assim, né? Pega lá no decreto 6.514/08, vamos pegar, por exemplo, o artigo 66, que pune com multa de 500 a 10 milhões quem opera sem licença ambiental, ok? Aí chega a fiscalização lá e fala, escuta, o senhor fez licenciamento? Não, não fiz. Então eu vou autuá-lo. O que ele fala? Mas eu não estou causando dano ao meio ambiente. Mas não precisa. Então olha o exemplo aqui, ó. Pega o artigo 66 do decreto 6.514/08. Pronto. Simplesmente por você não ter feito o licenciamento, você pode tomar uma multa de até 10 milhões de reais. E aqui não está falando operar sem licença causando dano ao meio ambiente. Está escrito isso aqui? Não. Operar sem licença. Então, para ser infração, não precisa dano no sentido físico, material. Dano ao meio ambiente. Basta que haja dano de natureza jurídica. Basta que haja descumprimento de regra. De uma regra jurídica de proteção ambiental. Aí vem a pergunta. E as sanções, onde estão? As sanções estão no artigo 72 dessa lei. Só que aqui eu tenho as sanções
não especificadas para cada infração. Ele traz o rol de sanções. Então ele fala, deixa eu pegar aqui a nossa leizinha, ó. Olha como ele coloca, ó. Artigo 72 ele fala, as infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções. E aí ele põe advertência, multa simples, multa diária, apreensão, destruição, suspensão, embargo de obra. Por exemplo, sabe que caiu na prova de delegado de Pernambuco? Que uma das sanções administrativas era a suspensão integral da atividade. Então, mas é delegado, então, ele pergunta. E artigo 72, inciso 9º, suspensão parcial ou total da atividade. É uma sanção administrativa. Você vê, numa prova de delegado, ele foi perguntar algo ligado a sancionamento administrativo. Era uma das perguntas, uma das 11 aí, tinha esse apontamento, o artigo 72. Você fala, mas escuta, eu tenho que observar os princípios de tipicidade e legalidade, não tenho? Tenho. Então, aqui, pessoal, ninguém pode... Isso aqui caiu na concurso da magistratura, só não lembro de onde. A gente faz essas, né? A gente grava essas aulas de resolução de questões. Me perdoe, mas eu não lembro de onde. Mas foi um concurso da magistratura. Ele perguntava se era possível você punir alguém no campo administrativo sancionador sem estar expressamente prevista a infração administrativa. A resposta é, lógico que não. Não pode. Não posso inventar a infração. Lembra do 5º, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E o 37 da Constituição, que fala que a administração pública opera dentro do princípio da legalidade. Então é preciso ou não atender esses dois princípios? Sim. Senão não dá para punir. E onde é que estão tipificadas as infrações? Nos artigos 24 a 93 do decreto. Então o que o legislador ele fez? Ele definiu de forma geral, genérica, a infração administrativa em lei e tipificou no decreto. Aqui, então, eu tenho 70 infrações com as sanções respectivas. Como eu acabei de falar aqui. Olha um exemplo aqui, ó. Operar sem licença, multa de 500 a 10 milhões. Então, tipificadas estão. Como eu falei para você, é possível o Estado editar uma lei e tipificar infrações estaduais? Sim. Ele é obrigado? Não. E o município? Poderia, mas o município de São Paulo, como eu lembro, o que eu falei para você? Ele disse, serão aplicadas as infrações estaduais e federais. Ele não fez. Ilegalidade, aqui que vem o ponto. Gente, eu preciso definir as infrações uma a uma em lei ou pode ser em decreto como estão? Então, a STJ já resolveu várias vezes dizendo, aqui, pessoal, não é crime, porque crime que tem aquela história de não há crime sem lei anterior que o defina. Como é que chama esse princípio? Legalidade. Então, mas é legalidade estrita, né? Quando a gente fala o princípio de reserva legal, é o princípio de legalidade estrita. E o STJ diz que aqui, como é infração administrativa, é o princípio de legalidade ampla. Então, pode ser em decreto? Pode. Veja, por exemplo, vou te dar aqui um acórdão. Olha o recurso especial 1.137, recurso especial 1.137, 314 de Minas. Nesse acórdão, o STJ ele diz que as infrações administrativas podem estar em decreto, que não há problema nenhum. Então é perfeitamente possível. Bom, só uma pergunta, gente. Pegue aí a aula passada. São Paulo, como é que é mesmo? Tem um decreto estadual, depois... O que regulamentou o decreto nosso? Resolução da Secretaria do Meio Ambiente. É ela que tem as infrações estaduais. São Paulo é em resolução. É menos ainda que decreto. E toda hora o cara reclama no TJ. Ganha ou perde? Quem for autuado. Ganha ou perde? Perde todas. Ele vem sempre reclamando, né? Porque eu quero que você entenda, para que não tenha dúvida, né? Tem aluno que fala, mas por que eu tenho que saber tanto responsabilidade administrativa? Se eu estou fazendo um concurso de promotor e juiz. Por quê?
Porque, gente, quando o cara é autuado, o primeiro enfrentamento que ele tem é na esfera administrativa, tá? Se ele ganha, ainda vai. Se ele perder, o que ele faz? De cada 10, 9 vem em juízo, gente. Ele move uma ação. Ele busca anular o auto de infração ou flexibilizar a sanção. Quando é julgado lá embaixo, se ele perder, ele recorre. Se ele ganhar, a fazenda recorre. Sim, mas quem que julga isso? É o juiz. E quando chega aqui em cima, em grau de apelação, vamos imaginar que tem uma situação dessa, cai onde? Nas câmaras ambientais. Aí eu dou parecer. Então o MP, gente, ele fala lá embaixo, aqui em cima. E o juiz julga lá embaixo e as câmaras aqui em cima. Por isso que você tem que saber isso aqui. Porque enquanto está na esfera administrativa, você não participa, nem promotor, nem juiz. Mas se isso desaguar no judiciário, nós vamos ter que falar. Aí começam as teses. Uma tese que eles trazem sempre é essa. Eu fui autuado no estado de São Paulo com base numa resolução. Houve ofensa ao princípio da legalidade. O que vocês querem? O princípio da legalidade é ampla e não é estrita. Aí põe um recurso especial, acabou o problema. Quero que você entenda por que promotor e juiz tem que saber pelo menos um pouco disso aqui. Que cai na nossa mão. E uma das coisas que eles discutem é competência, eles discutem a legislação. Isso aí. A primeira coisa que você quer é anular o auto. E tem algumas, tem auto que é feito mesmo errado, né? Por exemplo, item 4. Questão de competência. O poder público ele não segue, às vezes, o caderninho, né? Onde que está escrito isso aqui? Competência. Ué, tá no artigo 70, já falei para você. Você tem que estudar. O artigo 70, 71 e 72 da Lei dos Crimes Ambientais, você tem que estudar. Então está escrito aqui o seguinte. 70, parágrafo 1º. É competente para fiscalizar, autuar e instaurar o processo administrativo os funcionários dos órgãos do CISNAMA encarregados de fiscalização. Você lembra o que é CISNAMA, pessoal? É o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Lembra? Quando nós estudamos lá atrás do CISNAMA, eu falei, cuidado com o artigo 6º da Lei 6938/81. Quais são os órgãos do CISNAMA mesmo, turma? São todos os órgãos federais, estaduais, distritais, municipais e as fundações públicas que tutelam o meio ambiente no país. Ou seja, todo órgão federal, estadual, municipal que tutela o meio ambiente é órgão do CISNAMA. Só que quem pode fiscalizar? Então todos eles não podem fiscalizar? Podem. União, Estado, Distrito Federal, município. Mas tem que ter a indicação do funcionário. Senão não tem jeito. Você tem que ter indicação. Olha aqui, ó. Aqui. Me perdoe de novo. Turma, traz aqui, ó. Estou com o meu decreto municipal aqui, ó. Vou ler para você ver como é que a lei tem que ser, ó. Artigo 1º daquele decreto 54.421/2013. Diretora, Luiz Antônio foi abduzido. Tá aqui. Olha bem, ó. Lembra daquele decreto municipal nosso aqui? Olha o artigo 1º, ó. A fiscalização ambiental no município de São Paulo será exercida pela Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente. Então você já sabe qual é o órgão fiscalizador. SVMA. Continuando o artigo 1º. Por intermédio do servidor público municipal que ocupa o cargo de especialista em meio ambiente criado pela Lei 14.591 de 2007. Pergunto, quantos tem poder fiscalizador no município de São Paulo? O ocupante de um cargo só. Então não pode falar, João, o que você está fazendo hoje? Ih, rapaz, quebrou... tranquilo. Pega aí uma... Não pode ser assim. Você não pode pegar um funcionário que está lá sem fazer nada e mandar ele fiscalizar. Vai anular o auto. Então o cara que é o especialista ele vai chegar na empresa,
vai se identificar, tem uns que levam até o decreto, mostra, olha, tá vendo? Aí o cara fala, aqui você não entra. Puxa, aqui você não entra. Olha o crime ambiental do artigo 69, ó. Aí já começa a tipificar até crime, ó. Artigo 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais. Crime punido com detenção de 1 a 3 anos, sabia? Só de falar aqui não entra já deu crime, de 1 a 3 anos. É o artigo 69 da Lei dos Crimes Ambientais. E se não for o cara que tem competência fiscalizatória? É não e não tem crime. Você não é obrigado a deixar entrar qualquer um lá. Agora, se ele tem, se compete a ele fazer a fiscalização, caiu outro dia na prova do Rio isso aí. Na prova do Rio, acho que foi não sei se foi magistratura ou MP. Perguntaram como é que fazia quando chegava, por exemplo, numa casa e o sujeito não deixava entrar. Mas simplesmente prende em flagrante. O senhor está preso. Ah, nós conversamos, lembra? MP, lá. Ela que me trouxe a questão, uma solução. Como é que dá a solução? É prende em flagrante e entra. Você não pode impedir fiscalização ambiental, desde que seja a pessoa com competência fiscalizatória. Então, muitas vezes, quando chega na tua mão um juiz, a autuação foi feita por quem não tinha competência. Bom, aí zerou, né? Percebe como é que funciona? Por isso que o juiz tem que saber pelo menos um mínimo disso aqui, o promotor, porque ele vai dar parecer. Então, os funcionários que ocupam órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente, mas aqueles encarregados de fiscalização. Então, eu pergunto, pessoal, como é que eu sei quem é encarregado de fiscalização? Me diga. Não tem que ter uma lei dizendo? Por isso que eu falo que tem que ter uma legislação mínima. Eu tenho que ter uma legislação mínima dizendo, aqui o órgão fiscalizador é o X, quem fiscaliza é o Y, a autuação vai em tal lugar, você tem tantos dias para fazer a defesa, pelo menos isso você tem que ter. Você não precisa ter as infrações de per si, você pode usar as federais, que já estão lá no decreto, entendeu? Mas uma legislação mínima você tem que ter, senão como é que você vai fazer a autuação? O cara precisa ter uma legislação para ele saber quem fiscaliza ele, não é, você entendeu? Por isso que eu falei ontem na aula, e agora você melhorou o entendimento, sem uma legislação mínima você não fiscaliza. Beleza isso? Então, além dos funcionários dos órgãos do SINAMA encarregados de fiscalização, a lei diz mais quem, pessoal? Quem mais tem poder fiscalizador? Quando eu tenho derramamento de óleo, pessoal, geralmente quem está é a Capitania dos Portos, ok? Então você pega aí os agentes das Capitanias dos Portos do Ministério da Marinha. Olha o que diz aqui o artigo, vamos pegar aqui a nossa lei, ó. Então, olha o que diz o 70, parágrafo 1º. São autoridades competentes para lavrar o auto de infração e instaurar o processo administrativo os funcionários dos órgãos que integram o SISNAMA e os agentes das capitanias dos portos do Ministério da Marinha. Porque quando você tem, por exemplo, derramamento de óleo, agora você vai prestar bem atenção, você vai ver, olha, a capitania dos portos fiscalizou e autuou. Exatamente. Só que a lei não fala agentes das capitanias dos portos do Ministério da Marinha. Só que a lei fala e os agentes. Então, se não é só a capitania dos portos que pode fazer autuação no mar, derramamento de óleo, os órgãos podem também. Mas geralmente são esses daqui, porque eles que fazem essa fiscalização. Bom, aí outro dia perguntaram aqui, porque no estado de São Paulo, quem mais autua, gente? Quem mais autua no estado de São Paulo? É a Polícia Militar Ambiental, 92%. Você fala, mas então não pode, não está aqui. Mas isso aqui é legislação federal, gente. Quando você cai na nossa legislação estadual, a nossa legislação estadual, ela diz que o auto de infração pode ser lavrado pela Polícia Militar Ambiental. Inclusive, anote aí,
Na Constituição do Estado de São Paulo, no artigo 195, está escrito que a Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo integra o corpo fiscalizador ambiental. Isso está escrito na Constituição. Ah, quer dizer que eu, por legislação, posso colocar outros órgãos competentes, outras instituições competentes. Então, isto aqui, por isso que eu falo, quando você vai fazer a tua prova, você olha lá no edital. Se ele for pedir só a legislação federal, então é só isso que você vai guardar. Mas se ele falar legislação estadual, fiscalizadora, ambiental, você tem que ir lá e ver se tem mais alguém no estado que faz. O estado de São Paulo está na Constituição. Uma coisa que eu pergunto para você, quando você vai fazer concurso em outro estado, você pega a Constituição do estado e dá uma lida na parte ambiental? Não. Então faça isso. Porque às vezes tem coisa lá que você não vai encontrar em lugar nenhum. Está lá na Constituição do Estado. Então pega o artigo 195 da nossa Constituição e veja lá se não está escrito. Polícia Militar Ambiental integra o corpo fiscalizador. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Quando o cara é autuado pela Polícia Militar Ambiental aqui em São Paulo, você acha que ele pede nulidade do auto ou não? Todos pedem. A gente fala, vide. A gente só põe assim, vide o artigo 195 da Constituição Estadual Paulista. Não, mais nada. Lá está escrito. E aí, nesse decreto, lembra o decreto que eu te dei estadual, o 60342? Ele escreve no decreto que a Polícia Militar pode. Entendeu como é que funciona, pessoal? Então, competência. A federal, você só guarda isso. A estadual, aí você vê se tem mais alguém que tem competência. Outro dia me perguntaram da Guarda Civil Metropolitana. Que a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo criou uma unidade ambiental. Aí eu fui ler a legislação, né, que criou. Aí chega num ponto assim que está escrito assim, se a GCM chegar em algum lugar e pegar uma infração ambiental, ela preservará o local até a chegada do órgão fiscalizador ambiental do município. Então ela não tem poder de polícia. Se ela preserva até que chegue o órgão para tomar as medidas, então ela não tem o poder de polícia. Porque tem que estar escrito que ela pode autuar. Então, a legislação não indica. Para mim, não. Então você tem que ler. O que ela faz na vida? Então ela preserva o local e chama o órgão administrativo competente para tomar as medidas administrativas. Bom, então ela não tem poder de polícia. Beleza, é isso? Agora, recentemente, né, não sei se você viu, eu pus até no meu Twitter, teve uma decisão que diz que a Guarda Civil Metropolitana pode autuar infrações de trânsito. Então, por isso que a gente tem que acompanhar a jurisprudência. Eu pus, acho que há 15 dias atrás, eu pus. Alguém olhou lá no meu Twitter, né? Então, veja que no meu Twitter eu pus lá, saiu uma decisão recentíssima dizendo que a Guarda Civil Metropolitana pode autuar infrações de trânsito. E aí, então, você tem que ir acompanhando, porque pode chegar a jurisprudência e dizer, pode. Pronto. Aí é jurisprudência. 5. Continuando agora nesse exercício. Quando eu lavro um auto de infração ambiental, isso aqui é um ato administrativo. E como todo ato administrativo, há uma presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade para o poder público. Sim? Não é isso que você estuda no direito administrativo? Então, quando você tem um auto de infração, que é um ato administrativo, isso traz uma presunção relativa, lógico, né? Você pode enfrentar, de legalidade, legitimidade e veracidade em favor do poder público. Conclusão: se o poder público tem presunção em seu favor, todo o ônus probatório, no sentido de que o ato não é legal, não é legítimo, não é veraz, é do infrator.
Então a gente sempre fala que o poder público ele tem essa benesse, né? Lavrado alto, ele senta e o outro é que tem que demonstrar que não. E às vezes você não consegue, né? Como é que você demonstra, por exemplo, que você não estava falando ao celular, ao telefone? Ao telefone, ao volante do carro. No volante do carro. Como é que você faz? Me diga. Não tem jeito. Eu tenho até medo de coçar a orelha que o cara fala, ah! Pronto, se ele achou que é, você está morto. Como é que você vai falar que naquele momento você coçava a orelha? Como é que você faz? Gente, é duro, né? Percebe que tem autuação que você tem que fazer o quê? Paga. E chora. Ué, mas me diga como é que você enfrenta isso. Porque você que tem que provar que não estava falando ao telefone. Eu acho que daqui a pouco vai ter. Vai estar registrado tudo, você vai fazer, vai poder dizer, olha, qual foi o horário aí da infração? 10h37. Olha se eu estava falando ao telefone. Daqui a pouco nós vamos ter isso, talvez. Essa possibilidade. Outro dia eu tomei uma multa. Uma não, gente. Eu tomei 36 multas. Furtaram um carro igual o meu em Osasco, puseram a placa, e aí foi assim, 2 multas dentro de Osasco a 90 por hora, 2 na Castelo a 160, uma na Raposo Tavares a 280, aí chegaram 6 multas em casa de uma vez. Falei, mas quem pegou o carro e saiu loucamente? Não tinha sido, ninguém pegou o carro e saiu loucamente. Na verdade, foi um furto, não sei se foi furto ou roubo, eu não fui atrás do BO. Mas alguém furtou ou roubou, a polícia lá falou que tinha um BO, um carro igual ao meu, puseram a placa e tira a fotografia. Sabe qual foi a minha sorte? Que isso aconteceu no fim de semana, que eu tinha ido para a Riviera. E como eu tenho lá o Sem Parar registrou a ida e a volta. Ah, que graças a Deus. Aí eu peguei o extrato e juntei. E aí anularam todas as multas. E se eu não tivesse isso? Como é que eu provo que não sou eu o doidão que corre a 200 por hora em... Olha que loucura. Porque ele tira a foto e manda para você. Então, se o cara colocar um esparadrapozinho lá naquela coisa e for a sua placa, é você que vai. É duro isso aqui, velho. Essa história de presunção em favor do poder público é alucinante. E o que você vai fazer? É assim. Só que os ruralistas são espertos. Eles não fizeram um código florestal para eles? Olha o que eles colocaram no artigo 38, parágrafo 3º. O STJ vai ter que resolver isso aqui. Código Florestal. 38, parágrafo 3º. Antes de eu falar, quando pega fogo numa propriedade rural, o que o poder público ele faz? Ele chega lá e autua quem? O dono da propriedade. Sim, e o dono da propriedade que tem que dizer, olha, foi Thor, o homem que jogou um fogo lá do céu e pegou fogo. Não é assim? Olha o que eles colocaram no artigo 38, parágrafo 3º. Na apuração da responsabilidade pelo uso de fogo, a autoridade competente para fiscalizar e atuar, ela é que deve provar nexo causal da ação do proprietário ou um seu preposto e o fogo e o dano. Sabe o que eles fizeram no Código Florestal? Transferiram a presunção para o dono da propriedade. Será que isso aqui vai passar no STJ? Eles vão ter que resolver. Sabe por quê? Semana passada já subiu uma apelação que o cara alegava isso. Eu fui autuado porque tinha fogo na minha propriedade, só que não fui eu que coloquei. E a autoridade competente não cumpriu o 38, parágrafo 3º. Eu dei um parecer por cima, dizendo que não se aplica. O TJ de São Paulo diz que não aplica o 38, parágrafo 3º, e já está subindo o recurso especial. Então, isto, vamos seguir, porque isso aqui vai ser debatido no STJ. Olha como é que o ruralista... Bom, eles fizeram, você sabe, né? Fizeram o código para eles, não fizeram? Então, eles montaram para eles. Então, no Código Florestal, só no Código Florestal, fogo em propriedade, o poder público tem que provar que foi o cara que pôs ou mandou pôr. Olha que loucura. Então, precisa de um inquérito administrativo. Não precisa? Como é que eu vou provar? Então, fica aí só a observação. Se perguntarem para você, tem na lei isto?
Tem. E o que o STJ falou? Ainda não falou. Está começando a subir agora. Semana passada já subiu. Eu já vi lá, né? Porque eu que falei numa apelação, falei contra, a Câmara Ambiental desconsiderou o 38 parágrafo 3º, diz que a presunção é sempre poder público, e aí o sujeito já entrou com embargos de declaração, eu já vi, com efeitos de pré-questionamento para subir, então eu falei, ó, isso aqui, estou esperando ele fazer o recurso especial agora, que a gente fala, né, fala em contra-razões, para subir. Então daqui a pouco o STJ vai estar decidindo isso aqui, pessoal. Acompanhe então, que isso aqui é importante, ok? Outra discussão bem severa nessa área é a natureza da responsabilidade. Antes eu passava meio por cima, pessoal, mas vamos... Então veja, se perguntarem para você, a responsabilidade no campo administrativo sancionador, né? Ela é objetiva ou subjetiva? Então a legislação brasileira... Pegue o artigo 72. Quais são os artigos que eu falei que você deve ler? 70 ao... Então, você está vendo que toda hora eu estou falando neles, hein? Beleza? Então, olha o artigo 72, parágrafo 3º. Então, o artigo 72, parágrafo 3º diz assim, ó. A multa simples... Bom, então eu vou resumir para você... Depois você vai ler na sua casa. O artigo 72, parágrafo 3º da Lei dos Crimes Ambientais diz o seguinte: se a punição é multa simples, é uma das sanções do artigo 72, só com dolo e culpa. Subjetiva. Se a sanção é outra, se forem as outras sanções... Tem outras, um monte. Advertência, multa diária, apreensão, destruição, inutilização de produto, demolição de obra, suspensão parcial, pode ver, tem uma montanha. Todas as outras, a responsabilidade é objetiva. Então, se você pegar a lei fala isso. Aí vem o STJ há 6, 7 anos e diz, é tudo objetiva. E ele explica, não explica, gente. Pode tentar ler que é uma embolada assim. Ele fala que o sistema... Eu não sei. Quer dizer, falou isso lá 6, 7 anos atrás. Agora sabe o que eles falam? Este STJ entende que é objetiva. É aquela história do entende, você nem sabe mais onde está. Mesmo multa simples? Mesmo multa simples. Aí no finalzinho... de 2015, num julgamento, só para que você saiba que existiu esse julgamento, no agravo regimental, no agravo em recurso especial, número 62584, do Rio de Janeiro. Deixa eu ver se eu estou com ele aqui. Aqui. Ministra Regina Helena Costa. Inclusive, eu conversei com ela segunda-feira, né? Porque eu dou aula na PUC, e ela dá aula de manhãzinha e vai embora para Brasília. E ela é professora lá com gente. Eu falei, ministra, eu li lá o teu acordo de 2015. Ela falou, então, eu penso assim, mas o STJ não pensa. Mas ela conseguiu levar a turma nesse julgamento com ela. É a primeira vez. Então, segunda-feira eu falei com a ministra. Estava dando aula lá, né? Na PUC, 7h30. Eu dou aula de manhã, primeiro horário. E esse acordo é da ministra Regina Helena Costa. E ela diz o seguinte, que quando o poluidor é direto, é objetiva. Quando é indireto, é subjetiva. Mas é a primeira vez que eles falam isso. Então ela fala, então era o caso assim, uma empresa contratou outra para transportar produto perigoso, entendeu? Eu sou empresa A, contrato a B para transportar. Aí a B pegou um caminhão mequetrefe lá e tombou,
aquele produto perigoso, foi para um curso d'água, fez uma lambança. E esse caso chegou no STJ. Então ela disse, a empresa A que contratou é a poluidora indireta, é subjetiva. A empresa contratada que provocou o dano, que é a poluidora direta, é objetiva. Então, isso é um julgado do ano passado. Aí ela falou para mim assim, eu tenho esse pensamento, mas o STJ não, né? Beleza. Só que eu falei, ministra, mas depois já teve mais 3 julgamentos. Ela falou, e os 3 foram por objetivo. Então, teve esse julgado em agosto de 2015, mas depois tem mais 3 aqui. Então, posso falar para você? Numa prova eu ainda responderia o quê? Isso aqui, ó. Eu ainda responderia isso. E foi o concurso da magistratura de São Paulo, há 1 ano e pouco atrás, pediu isto aqui e eles deram como objetiva como resposta. Eu fiquei com medo deles colocarem outra. Vocês chegaram a ver? Pega o exame, eu não lembro, foi o último exame ou foi o penúltimo, hein? Penúltimo, né? Então, é tanto exame que passa, gente, ou é o último, ou é o penúltimo, eles colocam... Não, é terrível, você fala, isso é fácil. Fácil, depende do que o examinador lê. Sabe como é que foi a pergunta aqui na magistratura de São Paulo? Não foi o último, foi o penúltimo. A pergunta foi, a responsabilidade civil, administrativa e penal, 2 pontos. E aí ele pôs, objetiva, subjetiva. Você fala, isso é fácil. Então, penal é sempre subjetiva, fácil. Civil é sempre objetiva, fácil. E administrativa, olha o rolo. O examinador lê o quê? Eu tenho medo, né? Só que eu sempre ensino para o aluno o quê? Estou explicando para você. Se ele falar a legislação brasileira, você teria que falar 1. Se ele falar qual é o entendimento no país, eu acho que você tem que falar o 2. E aí fiquei torcendo para a resposta. Qual foi a resposta da magistratura de São Paulo? Objetiva. Falei, graças a Deus que pelo menos o nosso examinador seguiu a orientação que predomina na jurisprudência. Sabia que cada 1, 2 meses eu entro no STJ e faço varredura? Gente? Quem tem que acompanhar. Tem que acompanhar, não tem jeito. Tem que ir olhando. Então pode ser que daqui 6 meses eu venha e falo, gente, mudou, é assim mesmo. Por hora, se eu tivesse que responder, se ele perguntar a legislação brasileira, eu poria o 1. Se perguntar qual é o entendimento predominante no país, eu poria o 2. Colocaria o 2. Beleza? Mas lembre-se que eu tenho um começo do 3 aí, né? Bom, outra questão, natureza jurídica. Outra questão importante é responsabilidade por fato de terceiro. Afinal, no campo administrativo sancionador, eu respondo por fato de terceiro ou não? Então, vou colocar 2 casos para você, um de 2006 e outro de 2012. Em 2006, isso aqui aconteceu aqui na cidade de São Paulo, pessoal. Isso aqui é uma avenida, isso aqui é um fato verdadeiro, eu fui lá no local ver. É uma avenida larga e ela bifurca, então ela tem mão só para cá, tá? Quem vai para um bairro vai aqui, quem vai para outro bairro vai aqui, e o cara pôs um posto de gasolina bem aqui. Quer dizer, estrategicamente colocado. Melhor lugar não pode ter. Só que ele pôs 2 bombas na frente. E aí um cara se perdeu a 120 por hora e destruiu as bombas. E jogou combustível para todo lugar. A CETESB veio e multou o posto. E o posto disse, mas pera um pouquinho, o fato é de terceiro. Eu não posso ser responsabilizado por um louco que veio a 120 por hora, quando a velocidade lá, naquela época, era 60. Agora diminuiu a velocidade em São Paulo, que, diga-se de passagem, é muito bom, né? O que diminuiu de pessoas mortas no trânsito, desculpa, mas tem que louvar mesmo, tem que andar mais devagar. Mas naquele tempo era 60 ali, né? Acho que até 70, viu? Porque as grandes avenidas de São Paulo eram 70 antes, lembra? O cara veio a 120, bateu, jogou combustível para todo lado, a CETESB atua o posto. Então, eles foram até o STJ e perderam, pessoal. Sabe por quê? Porque o ministro Luiz Fux, no recurso especial 442,
Recurso especial 442586 de São Paulo, ele disse, isso aqui é uma atividade de risco. Posto de gasolina é uma atividade de risco, então o risco da atividade é seu. Inclusive o dono do posto perguntou, o que eu faço? É pôr um trilho na frente. Ah, mas vai criar dificuldade para abastecer. Então fica sem trilho e pague multa. Ué. Então, quando você tem atividade de risco, meu amigo, a tua atividade responde, viu? É a lição desse. Só que agora eu vou deixar para a gente ir para o intervalo o caso de 2012. 2012, no Paraná, José praticou uma infração, o IBAMA veio e multou, e o José morre e a propriedade passa para o João, que é o filho. Como o pai morreu, a fazenda executou a multa e o executado foi o João. Isso é possível? Então, na volta, nós falaremos a respeito.